Tradição matemática versus tradição experimental do desenvolvimento das ciências físicas. Qualquer um que estude a história do desenvolvimento científico depara constantemente com uma questão. Uma de suas versões poderia ser: as ciências são muitas ou uma só? Essa questão é evocada em geral por problemas concretos na organização da narrativa, que se tornam especialmente agudos quando se pede ao historiador da ciência que apresente um panorama da disciplina em conferências ou num livro de grande abrangência. Deveria tomar as ciências uma a uma, começando, por exemplo, pela matemática, passando para a astronomia, em seguida para a física, a química, a anatomia, a psicologia, a botânica e assim por diante? Ou deveria rejeitar a noção de que seu objetivo é um relato composto de campos individuais e considerá-lo antes conhecimento da natureza tout court? Nesse caso, ele seria forçado, na medida do possível, a considerar todos os objetos científicos de estudo, examinar o que as pessoas sabem acerca da natureza em cada época e delinear o modo como as mudanças no método, no ambiente filosófico ou na sociedade como um todo afetaram o corpo do conhecimento científico concebido como único. Numa descrição mais matizada, ambas as abordagens podem ser reconhecidas como tendências historiográficas, de longa tradição, em geral estanques. A primeira, que trata a ciência como não mais do que coleção vagamente conexa de ciências separadas, é também caracterizada pela insistência de seus praticantes em examinar minúcias o conteúdo técnico, tanto experimental quanto teórico, de versões passadas da especialidade em questão. Isso é um mérito considerável, pois as ciências são técnicas, e a história que ignora seu conteúdo trata, em geral, de outra empreitada inteiramente diferente, às vezes fabricando-a com esse propósito. Porém, historiadores que desejavam escrever a história de uma especialidade técnica entenderam repetidas vezes que os limites de seu tema eram os prescritos pelos manuais mais recentes no campo correspondente. Se, por exemplo, o tema é eletricidade, a definição de um efeito elétrico com frequência se assemelha muito à fornecida pela física moderna. Com isso definido de antemão, os historiadores podem procurar em fontes antigas medievais e do início da modernidade referências apropriadas e, às vezes, daí resulta no impressionante registro do conhecimento da natureza acumulado pouco a pouco. Mas esse registro é extraído de livros e manuscritos dispersos, descritos em geral como obras de filosofia, literatura, história, mitologia ou religião. Assim, as narrativas desse gênero encobrem normalmente o fato de que a maioria dos itens agrupados como elétricos, por exemplo o relâmpago, o efeito do ambar, a tremelga, que é a raia elétrica, não costumavam ser correlacionados na época das descrições originais. É possível lê-las com cuidado, sem notar que os fenômenos hoje chamados elétricos não constituíam um tema próprio de estudo antes do século XVII, e sem encontrar um indício sequer de quando esse campo acabou se delimitando. Se o historiador tem de trabalhar com empreitadas que ocorrem nos períodos que lhe dizem respeito, então os relatos tradicionais do desenvolvimento das ciências individuais são muitas vezes profundamente ahistóricos. Não podemos dirigir críticas do mesmo tipo à segunda das duas principais tradições historiográficas, a que trata a ciência como uma única empreitada. Mesmo que se restrinja a um século ou uma nação em particular, o tema de estudo dessa suposta empreitada mostra-se demasiado vasto, demasiado dependente de detalhes técnicos e demasiado difuso coletivamente para ser esclarecido pela análise histórica. Apesar da solene reverência a clássicos como O Princípio de Newton ou A Origem das Espécies de Darwin, os historiadores que veem a ciência como uma só dispensaram, por isso mesmo, pouca atenção ao próprio conteúdo em desenvolvimento e concentraram-se, em vez disso, na mudança da matriz intelectual, ideológica e institucional no âmbito da qual a ciência se desenvolve. Portanto, o conteúdo técnico dos manuais mais recentes é irrelevante para o tema e os trabalhos que produziam, em especial nas últimas décadas. Foram integralmente históricos e por vezes muito esclarecedores. Sem dúvida, o desenvolvimento de instituições, valores, métodos e visões de modo científico constitui um tema de pesquisa histórica relevante por si só. A experiência sugere, porém, que não é tão coextensível ao estudo do desenvolvimento científico como pensavam, em geral, os estudiosos. As relações entre o ambiente metacientífico de um lado e o desenvolvimento de teorias e experimentações científicas particulares, de outro, têm se mostrado indiretas, obscuras e controversas.
Em princípio, a tradição que considera a ciência uma só não pode contribuir para a compreensão dessas relações, pois nega, por pressuposição, o acesso aos fenômenos dos quais depende o desenvolvimento dessa compreensão. Compromissos sociais e filosóficos que promoveram o desenvolvimento de um campo específico em determinada época dificultaram-no em outra. Se especificarmos o período considerado, as condições que promovem avanços em uma ciência parecem com frequência diversas a outras. Em tais circunstâncias, os historiadores que pretendem esclarecer o desenvolvimento científico efetivo precisarão ocupar um difícil terreno intermediário entre as duas alternativas tradicionais. Ou seja, não pode supor que a ciência seja uma só, pois é evidente que não é. Mas tampouco podem pressupor as subdivisões de temas de estudos tipificadas nos manuais contemporâneos e na atual organização departamental das universidades. Os manuais e a organização institucional são indicadores úteis das divisões naturais que o historiador deve buscar, mas deveriam corresponder ao período estudado. Em conjunto com outras fontes, podem ao menos fornecer uma lista preliminar dos vários campos de prática científica ativos num dado período. Consolidar essa lista, no entanto, é apenas o início da tarefa do historiador, pois ele ainda precisará se informar sobre as relações entre as áreas de atividade nomeadas, indagando, por exemplo, qual é o grau de interação entre elas e a facilidade com que o profissional poderia passar de uma para outra. Investigações desse tipo podem fornecer, pouco a pouco, um mapa da complexa estrutura da empreitada científica em certa época desejada, e mapas como esses são pré-requisitos para o exame dos complexos efeitos causados por fatores metacientíficos, intelectuais ou sociais no desenvolvimento das ciências. Mas um mapa estrutural não é por si só suficiente. Como os efeitos a serem examinados variam conforme o campo, o historiador que deseja compreendê-los terá de examinar ao menos as partes mais representativas de atividades técnicas, às vezes recônditas, pertencentes ao campo ou aos campos de seu interesse. Seja na história ou na sociologia da ciência, a lista de tópicos que podem ser estudados de modo proveitoso, sem dar atenção ao conteúdo das ciências examinadas, é extremamente pequena. A pesquisa histórica do tipo que acabo de defender mal começou. Minha convicção de que essa alternativa será proveitosa não deriva de trabalhos novos, meus ou de terceiros, mas de minha constante tentativa como professor de sintetizar os produtos aparentemente incompatíveis das duas tradições estanques que descrevi. Como é inevitável, os resultados dessa síntese ainda são provisórios e parciais, sempre estendendo ou ignorando os limites dos trabalhos acadêmicos existentes. No entanto, uma apresentação esquemática de um conjunto desses resultados pode servir tanto para ilustrar o que tenho em mente quando falo das distinções naturais mutáveis entre as ciências, como para sugerir as vantagens que podem ser obtidas quando lhes damos atenção. Uma das consequências da versão aprimorada da posição que examinaremos aqui pode ser a reformulação do debate interminável sobre as origens da ciência moderna. Outra seria o isolamento de uma novidade importante que, no século XIX, ajudou a produzir a disciplina da física moderna. As ciências físicas clássicas. Meu tema principal pode ser apresentado como uma pergunta. Do grande número de tópicos hoje incluídos nas ciências físicas, quais eram o foco de atenção na atividade regular de especialistas já na antiguidade? A lista é mínima. A astronomia é o tópico mais antigo e desenvolvido. No período helenístico, enquanto a pesquisa astronômica avançava de maneira até então sem precedentes, juntaram-se a ela duas outras, a óptica geométrica e a estática, incluindo a hidrostática. Esses três tópicos, astronomia, estática e óptica, são as únicas partes das ciências físicas que, na antiguidade, se tornaram objetos de tradição de pesquisa caracterizada por vocabulários e técnicas inacessíveis ao leigo, e, com isso, por uma literatura exclusivamente voltada para seus praticantes. Ainda hoje, os corpos flutuantes de Arquimedes e o Almagesto de Ptolomeu só podem ser lidos por aqueles que cultivaram proficiência técnica. Outros temas, como o calor e a eletricidade, foram posteriormente incluídos nas ciências físicas, mas tendo permanecido durante a antiguidade apenas como classes curiosas de fenômenos, objeto de menções eventuais ou especulações e debates filosóficos. Os efeitos elétricos, em particular, foram incluídos em várias dessas classes. Naturalmente, a restrição aos iniciados não é garantia de avanço científico, mas os três campos mencionados fizeram progressos tais que exigiam de fato as técnicas e os conhecimentos esotéricos responsáveis por seu isolamento. Além disso, seu acúmulo de soluções concretas para problemas aparentemente permanentes é uma medida do progresso científico. Esses campos são a única parte daquilo que se tornariam
as ciências físicas que tiveram um inequívoco progresso na antiguidade. Naquela época, no entanto, os três campos não eram estudados de maneira isolada, mas estavam intimamente associados a outros dois, a matemática e a harmonia, que em geral não entendemos mais como ciências físicas. Desse par, a matemática era ainda mais antiga e desenvolvida do que a astronomia. Dominada pela geometria desde o século V a.C., era concebida como a ciência das quantidades físicas e reais, sobretudo espaciais, e muito participou para a determinação das características das outras quatro, agrupadas a seu redor. A astronomia e a harmonia tratavam respectivamente com posições e proporções, e eram, por isso, literalmente matemáticas. A estática e a geometria óptica extraíram da geometria conceitos, diagramas e vocabulário técnico, e compartilhavam ainda de sua estrutura lógica comumente dedutiva, presente tanto na apresentação quanto na pesquisa. Não surpreende que, em tais circunstâncias, homens como Euclides, Arquimedes e Ptolomeu, que colaboraram para um desses temas, quase sempre tenham feito contribuições significativas aos demais. Portanto, não é apenas o nível do desenvolvimento que faz da 5 um grupo natural, separado de outras especialidades antigas altamente desenvolvidas, como a anatomia e a fisiologia. Praticadas por um mesmo grupo e fazendo parte de uma tradição matemática comum, a astronomia, a harmonia, a matemática, a óptica e a estática são agrupadas aqui como as ciências físicas clássicas, ou, de maneira mais simples, as ciências clássicas. De fato, até listá-las como tópicos distintos é, em certo sentido, um anacronismo. As evidências que serão apresentadas sugerirão que, de alguns pontos de vista importantes, elas podem ser mais bem descritas como um campo único, o da matemática. Outra característica compartilhada também aparece como condição prévia da unidade das ciências clássicas. Característica essa que cumprirá um importante papel no equilíbrio deste texto. Embora todos os 5 campos, inclusive a matemática antiga, sejam empíricos e não a priorísticos, seu desenvolvimento considerável na antiguidade não precisou de muitas observações refinadas, ou, menos ainda, de experimentação. Para alguém capaz de identificar a geometria na natureza, algumas poucas observações relativamente simples, e em sua maior parte qualitativas, de sombras, reflexo, alavancas e movimentos de estrelas e planetas, forneciam uma base empírica suficiente para a elaboração de teorias às vezes poderosas. Na próxima sessão, quando serão examinadas as aparentes exceções a essa ampla generalização, a observação astronômica sistemática na antiguidade e a observação e a experimentação relacionada à refração e às cores prismáticas na antiguidade e na Idade Média, apenas a reforçarão. Ainda que as ciências clássicas, inclusive a matemática, em aspectos importantes, fossem empíricas, os dados exigidos por seu desenvolvimento poderiam ser fornecidos pela observação cotidiana, às vezes ligeiramente refinada e sistematizada. Essa é uma das razões porque esse conjunto de campos pode avançar tão rápido naquelas mesmas circunstâncias, que não promoverão uma evolução significativa de outro grupo natural, aquele a que meu título alude como produto de uma tradição experimental. Antes de examinarmos esse segundo conjunto, vamos considerar brevemente o modo como o primeiro se desenvolveu desde sua origem na antiguidade. Todas as 5 ciências clássicas eram ativas no Islã desde o século IX, com um nível de competência técnica muitas das vezes comparável à da antiguidade. A óptica avançou de maneira notável, e em alguns lugares o foco da matemática foi alterado pela incorporação de técnicas algébricas e de interesses em larga medida ausentes da tradição helenística, em especial a geométrica. No Ocidente Latino, a partir do século XIII, as novas elaborações técnicas desses campos largamente matemáticos estavam subordinados a uma tradição predominantemente filosófico-teológica, e as principais novidades se restringiram em especial à óptica e à estática. Contudo, partes significativas do corpo da matemática e da astronomia antiga e islâmica foram preservadas e às vezes estudadas por seu valor intrínseco, até voltarem a ser objeto de uma pesquisa erudita continuada na Europa durante o Renascimento. O conjunto das ciências matemáticas restabelecido então era muito semelhante a seu ancestral helenístico. Todavia, enquanto esses campos eram praticados no século XVI, um sexto tópico passou a associar-se cada vez mais a eles, em parte, como resultado da análise escolástica do século XIV. O tema do movimento em relação ao lugar foi destacado do tradicional problema filosófico da mudança qualitativa em geral, tornando-se um tema de estudo por direito próprio. Já bastante desenvolvido nas tradições filosóficas antiga e medieval, o problema do movimento
decorrente de observação cotidiana, era formulado em termos amplamente matemáticos. Desse modo, ele se adequava com naturalidade ao grupo das ciências matemáticas, às quais desde então seu desenvolvimento se associou fortemente. Assim ampliadas, as ciências clássicas, do Renascimento em diante, continuaram a compor um conjunto bastante coeso. Copérnico especificou o público competente para julgar seu clássico de astronomia com essas palavras: a matemática é escrita para matemáticos. Galileu, Kepler, Descartes e Newton são apenas algumas das muitas figuras do século XVII que transitavam com facilidade e muitas das vezes de modo que se revelou crucial da matemática para a astronomia, a harmonia, a estática, a óptica e o estudo do movimento. Além disso, com exceção parcial da harmonia, os fortes vínculos entre esses campos largamente matemáticos persistiram, com poucas alterações, até o início do século XIX. Muito depois de as ciências clássicas terem deixado de ser as únicas partes das ciências físicas sujeitas a um escrutínio intenso e contínuo. Os principais temas científicos das contribuições de Euler, Laplace ou Gauss, por exemplo, são quase idênticos àqueles propostos antes por Newton e Kepler. Praticamente a mesma lista abarcaria também os trabalhos de Euclides, Arquimedes e Ptolomeu. Além disso, assim como seus predecessores, os que praticavam essas ciências clássicas no século XVII e XVIII, com algumas notáveis exceções, tinham um pouco a extrair da experimentação e da observação refinada que pudesse levar a grandes consequências. Ainda que, desde cerca de 1650, esses métodos tenham sido intensamente utilizados no estudo de outro conjunto de temas, mais tarde associado fortemente à parte desse grupo clássico. Uma última observação sobre as ciências clássicas preparar o caminho para a consideração do movimento que promoveu novos métodos experimentais. Com exceção da harmonia, todos os campos sofreram uma transformação radical no século XVI e XVII. Porém, essas transformações não ocorreram em nenhum outro campo das ciências físicas. A matemática foi da geometria e da ars rei et scientius para a álgebra, a geometria analítica e o cálculo. A astronomia chegou às órbitas não circulares baseadas num Sol recém-deslocado para o centro. O estudo do movimento foi transformado por novas leis inteiramente quantitativas e a óptica conquistou uma nova teoria da visão, uma primeira solução aceitável para o problema clássico da refração e uma teoria das cores drasticamente modificada. À primeira vista, a estática, considerada a ciência das máquinas, é a exceção. Contudo, como hidrostática, teoria dos fluidos, foi estendida no século XVII a pneumática, o mar de ar, e pode ser incluída na lista dos campos reconstruídos. Essas transformações conceituais das ciências clássicas não são o evento que introduziram as ciências físicas numa revolução mais ampla do pensamento ocidental. Assim, se a revolução científica for vista como uma revolução de ideias, são as mudanças nesses campos tradicionais, quase matemáticos, que devem ser compreendidas. Embora tenha havido ainda outros eventos cruciais para as ciências nos séculos XVI e XVII, a revolução científica não foi apenas uma revolução no pensamento. São de tipo diferente e, até certo ponto, independente. A emergência das ciências baconianas. Passando para o surgimento de outro conjunto de campos de pesquisa, começo mais uma vez com uma pergunta, objeto de muita confusão e discordância na literatura histórica usual. O que havia de novo, se é que havia, no movimento experimental do século XVII? Alguns historiadores defenderam que a própria noção de basear a ciência em informações fornecidas pelos sentidos era nova. Segundo essa concepção, Aristóteles acreditava que as conclusões científicas podiam ser deduzidas dos primeiros princípios axiomáticos, e foi somente no fim do Renascimento que os homens se libertaram o suficiente de sua autoridade para estudar a natureza em vez dos livros. Mas esses resíduos da retórica do século XVII são absurdos. Os escritos metodológicos de Aristóteles contêm diversas passagens tão imperativas em relação à necessidade da observação cuidadosa quanto os escritos de Francis Bacon. Randall e Crombie delimitaram e estudaram uma tradição metodológica medieval que, do século XIII ao início do século XVII, estabeleceu regras para extrair conclusões adequadas com base na observação e na experimentação. As Regulae de Descartes e o Novo Organum de Bacon devem muito a essa tradição.
Uma filosofia empírica das ciências não era novidade na época da Revolução Científica. Outros historiadores mostram que, independentemente daquilo que se pensou sobre a necessidade da observação e da experimentação, elas foram levadas a efeito com mais frequência no século XVII do que em qualquer época anterior. Com certeza, essa é uma generalização correta, mas ignora diferenças qualitativas essenciais entre as formas mais antigas de experimentação e as novas. Os que participaram do novo movimento experimental, chamado em geral de Baconiano em razão de seu principal divulgador, não apenas expandiram e elaboraram os elementos empíricos presentes na tradição das ciências físicas clássicas, como criaram, ainda, um tipo diferente de ciência empírica, que existiu em paralelo com o anterior, mas por algum tempo sem suplantá-lo. Uma caracterização sumária do papel ocasional da experimentação e da observação sistemática nas ciências clássicas ajudará a identificar as diferenças qualitativas que distinguem sua rival no século XVII da forma mais antiga da atividade experimental. Quando examinamos os experimentos nas tradições antiga e medieval, muitos se revelam experimentos mentais, construções em pensamento de possíveis situações experimentais, cujo resultado pode ser previsto com tranquilidade por meio da experiência cotidiana prévia. Outros foram realizados em espécies na óptica, mas, para o historiador, é muito difícil em geral saber quando determinado experimento relatado na literatura foi mental ou real. Algumas vezes, os resultados apresentados não correspondem aos que seriam obtidos hoje, ou, em outras, o aparato exigido não poderia ter sido produzido com os materiais e as técnicas existentes na época. Como consequência, temos problemas legítimos de decisão historiográfica que também afetam os estudiosos de Galileu. Não há dúvida de que ele realizou experimentos, mas destaca-se mais como o homem que levou a tradição medieval dos experimentos mentais à sua forma suprema. Infelizmente, nem sempre está claro com que aspecto ele se apresenta. Por fim, os experimentos que foram de fato levados a cabo parecem ter, invariavelmente, um destes dois objetivos. Alguns tensionavam demonstrar uma conclusão já conhecida por outros meios. Roger Bacon escreve que, embora em princípio seja possível deduzir a capacidade da chama de queimar a carne, é mais conclusivo colocar a mão no fogo, dada a propensão da mente ao erro. Outros experimentos, alguns com resultados importantes, pretendiam fornecer respostas concretas a questões suscitadas pela teoria da época. O experimento de Ptolomeu sobre a refração da luz no limiar entre o ar e a água é um exemplo importante. Outro exemplo são os experimentos ópticos realizados na Idade Média para produzir cor, fazendo a luz do sol passar por globos cheios de água. Quando investigaram as cores prismáticas, Descartes e Newton deram continuidade a essa tradição antiga e, sobretudo, medieval. A observação astronômica mostra uma característica similar. Antes de Tycho Brahe, os astrônomos não examinavam os céus com cuidado, nem seguiam os movimentos planetários de maneira sistemática. Ao contrário, registravam o aparecimento, as oposições e outras configurações planetárias usuais, cujas posições eram necessárias para compor efemeridades ou calcular os parâmetros exigidos pela teoria da época. Contrastemos esse estilo empírico com aquele cujo proponente mais ilustre foi Bacon. Quando alguém como Gilbert, Boyle ou Hooke conduzia experimentos, era raro que quisesse demonstrar o que já era conhecido ou determinar um pormenor necessário à expansão de uma teoria existente. O que desejava era ver como a natureza se comportava em circunstâncias que nunca haviam sido observadas antes, ou às vezes nunca havia ocorrido. A produção características desses homens eram vastas histórias naturais ou experimentais que reuniam miscelâneas de dados que se consideravam um pré-requisito para a construção da teoria científica. Examinadas com atenção, essas histórias se mostram em geral mais direcionadas à escolha e à preparação de experimentos do que supunham seus autores. No mais tardar, a partir de 1650, aqueles que produziam essas histórias se guiavam em geral por uma ou outra versão da filosofia atômica ou corpuscular. Desse modo, era dada preferência aos experimentos capazes de revelar a forma, a ordenação e o movimento de corpúsculos. E as analogias que formavam a base das justas posições dos relatos de pesquisa individuais revelam, com frequência, o mesmo conjunto de compromissos metafísicos. De início, porém, a lacuna entre, de um lado, a teoria metafísica de outro, os experimentos individuais era imensa. Poucas vezes
corpuscularismo que subjaz a grande parte da experimentação do século XVII exigiu a realização de um experimento em particular ou forneceu seu resultado exato. Assim, a experimentação foi altamente valorizada, enquanto a teoria foi depreciada na maioria das vezes. A interação que de fato houve entre elas era, em geral, inconsciente. Essa atitude perante o papel e o status do experimento é apenas a primeira das novidades que distingue o novo movimento experimental do mais antigo. A segunda é a maior ênfase dada aos experimentos que o próprio Bacon descreveu como torcer a cauda do leão. Eram experimentos que forçavam a natureza, exibindo-a sob condições que nunca seriam obtidas sem a intervenção firme do experimentador. Aqueles que colocavam em sequência grãos, peixes, ratos e várias substâncias químicas no vácuo produzido por um barômetro ou bomba de ar mostram justamente esse aspecto da nova tradição. A referência ao barômetro e à bomba de ar leva a uma terceira novidade do movimento baconiano, talvez a mais notável de todas. Antes de 1590, os equipamentos experimentais se resumiam aos instrumentos para observação astronômica. Os 100 anos seguintes testemunharam a rápida introdução e exploração de telescópios microscópicos, termômetros, barômetros, bombas de ar, detectores de carga elétrica e vários outros dispositivos experimentais. É característica do mesmo período a rápida adoção por parte dos estudiosos da natureza do arsenal de aparelhagem química que, antes disso, só era encontrado nas oficinas dos artífices e nas alcovas dos alquimistas. Em menos de um século, a ciência física se tornou instrumental. Essas grandes mudanças foram acompanhadas de muitas outras, das quais uma merece destaque. Os experimentalistas baconianos depreciavam os experimentos mentais e privilegiavam os relatos circunstanciados e precisos. Entre os resultados dessa insistência, às vezes encontramos confrontos bem-humorados com a tradição experimental mais antiga. Robert Boyle, por exemplo, ridiculariza Pascal por causa de um livro sobre hidrostática, em que, ainda que seus princípios sejam irrepreensíveis, as abundantes ilustrações experimentais foram claramente construídas em pensamento para se adequar a eles. Segundo Boyle, Monsieur Pascal não diz como colocar um homem com a ventosa na perna no fundo de um tubo de 7 metros cheio de água. Também não informa onde encontrar um artesão que tenha as habilidades sobre-humanas requeridas para a construção dos refinados instrumentos dos quais dependem alguns de seus experimentos. Ao examinar a literatura da tradição a que Boyle pertence, o historiador pode dizer sem dificuldade quais experimentos foram de fato conduzidos. O próprio Boyle cita testemunhas, às vezes fornecendo seus títulos de nobreza. Uma vez admitida a novidade qualitativa do movimento baconiano, como sua existência afetou o desenvolvimento da ciência. Com relação às transformações conceituais das ciências clássicas, as contribuições do baconianismo foram muito pequenas. Alguns experimentos até tiveram seu papel, mas todos com raízes profundas na tradição mais antiga. O prisma adquirido por Newton para estudar o célebre fenômeno das cores descende de experimentos medievais com globos cheios de água. O plano inclinado é tomado dos estudos clássicos sobre máquinas simples. O pêndulo, embora tenha sido de fato uma novidade, é, antes de tudo, uma nova manifestação concreta de um problema que os teóricos medievais do ímpetus haviam considerado em conexão com o movimento oscilatório de uma corda vibrante ou de um corpo em queda até o centro da Terra em seu retorno à superfície. O barômetro foi concebido e analisado a princípio como um instrumento hidrostático, uma bomba de transmissão selada e cheia de água, projetado para realizar o experimento mental com que Galileu havia demonstrado os limites da aversão da natureza ao vácuo. Somente após os incrementos na obtenção do vácuo e a demonstração de que a altura da coluna variava com as condições do tempo e com a altitude é que o barômetro e seu descendente, a bomba de ar, entraram para o rol dos instrumentos baconianos. Igualmente relevante é o fato de que, embora os experimentos mencionados tenham sido muito importantes, há poucas semelhantes a eles e sua eficácia particular se deve à proximidade com aquilo que as teorias desenvolvidas na ciência clássica que os inspirou podiam confrontar. Os resultados do experimento de Torricelli com o barômetro e dos de Galileu com o plano inclinado já eram em grande parte previstos. Se Newton não tivesse tido acesso à recém-descoberta da lei da refração, uma lei que procurava na tradição clássica desde Ptolomeu até Kepler, o experimento com o prisma não teria sido mais eficaz para a transformação da teoria das cores do que seus predecessores tradicionais. Pela mesma razão, as consequências desse experimento contrastam de maneira muito clara com as dos experimentos não tradicionais, que, no decorrer do século XVII, revelaram efeitos ópticos qualitativamente novos,
como a interferência, a difração e a polarização. Essas últimas, como não são produtos da ciência clássica e não podem ser justapostas em suas teorias, tiveram pouca relação com o desenvolvimento da óptica até o início do século XIX. Após todas as devidas qualificações, muitas delas imperiosas, veremos que Alexandre Coiré e Herbert Butterfield estavam certos. As transformações das ciências clássicas durante a Revolução Científica é mais corretamente imputável a novos modos de olhar velhos fenômenos do que a uma série de descobertas experimentais não antecipadas. Em tais circunstâncias, diversos historiadores, inclusive Coiré, descreveram o movimento baconiano como uma fraude, algo irrelevante para o desenvolvimento da ciência. No entanto, essa avaliação, assim como aquela que às vezes se opõe a ela com veemência, é o resultado de se conceber a ciência como uma só. Se contribuiu pouco para o desenvolvimento das ciências clássicas, o baconismo, de fato, deu origem a um grande número de novos campos científicos, em geral, a partir de ofícios anteriores. O estudo do magnetismo, que tirou seus primeiros dados da experiência anterior com a bússola naval, é um desses casos. A eletricidade decorreu de esforços para descobrir a relação entre a atração do ferro pelo ímã e da palha pelo âmbar friccionado. Além disso, em seu desenvolvimento posterior, os dois campos dependeram da elaboração de instrumentos novos, mais poderosos e mais refinados. Ambos são novas ciências baconianas típicas. Uma generalização quase idêntica pode ser aplicada ao estudo do calor. Durante muito tempo, um tópico de especulação nas tradições filosófica e médica tornou-se tema de investigação sistemática após a invenção do termômetro. A química se apresenta como um caso diferente e muito mais complexo. Muitos de seus principais instrumentos, reagentes e técnicas foram desenvolvidos bem antes da Revolução Científica, mas até o fim do século XVI era um domínio sobretudo de artesãos, boticários e alquimistas. Foi somente depois de uma reavaliação das artes e das técnicas de manipulação que começaram a ser usados com regularidade na busca experimental do conhecimento da natureza. Já que esses e outros campos semelhantes eram um foco recente da atividade científica do século XVII, não surpreende que, de início, seu exercício produzisse apenas umas poucas transformações mais notáveis do que a descoberta repetida de efeitos experimentais antes desconhecidos. Se a marca de um campo científico desenvolvido é possuir um corpo consistente de teoria capaz de produzir previsões refinadas, as ciências baconianas permaneceram subdesenvolvidas durante todo o século XVII e boa parte do XVIII. Tanto sua literatura de pesquisa quanto seus padrões de crescimento são mais parecidos com os que encontramos hoje em diversas ciências sociais do que com os das ciências clássicas da época. Por volta de meados do século XVIII, porém, a experimentação nesses campos se tornou mais sistemática, concentrando-se pouco a pouco em conjuntos mais restritos de fenômenos considerados especialmente reveladores. Na química, o estudo das reações de substituição e de saturação era um dos tópicos dominantes. Na eletricidade, o estudo da condução e da garrafa de Leyden. Em termometria e calorimetria, o estudo da temperatura de misturas, ao mesmo tempo, conceitos corpusculares e outros foram cada vez mais adaptados a essas áreas específicas de pesquisa experimental. As noções de afinidade química ou de fluidos elétricos e suas atmosferas são exemplos particularmente bem conhecidos. As teorias em que funcionavam conceitos desse tipo permaneceram predominantemente qualitativas durante algum tempo e vagas em geral. Mas, apesar disso, podiam ser confrontadas com experimentos particulares e com uma precisão sem par nas ciências baconianas do começo do século XVIII. Além disso, com os refinamentos que permitiram a tais confrontamentos avançar pelo último terço do século e tornar-se pouco a pouco o centro de seus respectivos campos, as ciências baconianas logo atingiram um estado muito próximo das ciências clássicas na antiguidade. A eletricidade e o magnetismo se tornaram ciências desenvolvidas com trabalhos de Aipinos, Cavendish e Coulomb. O estudo do calor com Black, Wilcke e Lavoisier. A química, de maneira mais lenta e incerta, mas ainda na época da Revolução Química de Lavoisier. No início do século seguinte, as descobertas ópticas qualitativamente novas do século XVII foram analisadas a ciência mais antiga da óptica. Com a ocorrência de eventos como esse, a ciência baconiana enfim amadureceu e justificou a confiança, embora nem sempre, a metodologia de seus fundadores do século XVII. De que maneira
Em seus quase 2 séculos de amadurecimento, o conjunto das ciências baconianas se relacionou com um outro conjunto, aqui denominado clássico. Essa questão tem sido muito pouco estudada, mas creio que a resposta é, com pouca frequência e, quando muito, com dificuldades consideráveis, intelectuais, nocionais e às vezes políticas. Ao longo do século XIX, os dois conjuntos, o clássico e o baconiano, permaneceram distintos. Grosso modo, as ciências clássicas eram agrupadas como matemáticas e as ciências baconianas eram consideradas em geral filosofia experimental, ou na França, psyche experimentale. Por seus laços de continuidade com a farmácia e a medicina e diversos ofícios, a química era, em parte, membro desse último grupo, e, em parte, agregado de especialidades mais práticas. A separação entre ciências clássicas e baconianas pode ser seguida a partir da origem dessas últimas. O próprio Bacon se mostrava incrédulo, não apenas com as matemáticas, mas também com a totalidade da estrutura quase dedutiva da ciência clássica. Os críticos que o ridicularizavam, porque não reconheceu a ciência superior de sua época, não perceberam seu objetivo. Ele não rejeitou o copernicanismo porque preferia o sistema ptolomaico, mas rejeitou ambos porque, a seu ver, nenhum sistema tão complexo, abstrato e matemático poderia contribuir para o conhecimento ou controle da natureza. Seus seguidores na tradição experimental, embora aceitassem a cosmologia copernicana, raramente tentaram obter a proficiência ou sofisticação exigidas para o entendimento ou exercício das ciências clássicas. Essa situação se manteve no século XVIII. Franklin, Black e Knowlton a exibiam com tanta clareza quanto Borley e Hooke. A situação inversa se revela muito mais equívoca. Quaisquer que sejam as causas do movimento baconiano, eles também interferiram nas ciências clássicas já estabelecidas. Novos instrumentos chegaram a esses campos, em especial a astronomia. Os padrões de relatos e avaliações de dados mudaram. Por volta da última década do século XVII, confrontos como o que ocorreu entre Bolle e Pascal eram inimagináveis. Entretanto, como já se sugeriu, o efeito desses desenvolvimentos foi um refinamento gradual e não uma mudança apreciável na natureza das ciências clássicas. Já antes disso, a astronomia havia sido instrumental e a óptica experimental. Os méritos quantitativos relativos à observação ao telescópio e ao nu permaneceram discutíveis ao longo do século XVII. Com exceção do pêndulo, os instrumentos de mecânica eram sobretudo expedientes de demonstração pedagógica, e não de pesquisa. Nessas condições, embora tivesse diminuído o fosso ideológico entre as ciências baconianas e clássicas, definitivamente não havia desaparecido. No século XVIII, os principais praticantes das ciências matemáticas oficiais realizaram poucos experimentos e deram poucas contribuições ao progresso de novas áreas experimentais. À primeira vista, Galileu e Newton são exceções, mas apenas este último é de fato uma exceção, e ambos esclarecem a natureza da divisão clássico-baconiana. Membro orgulhoso da Academia de Lindsay, Galileu desenvolveu o telescópio, o escape para um pêndulo e uma forma rudimentar do termômetro, além de outros instrumentos novos. É evidente que participou de maneira significativa de certos aspectos do movimento que aqui chamamos de baconiano. Mas, como sugere a carreira de Leonardo, as preocupações instrumentais ou de engenharia não tornam ninguém um experimentalista, e a atitude dominante de Galileu em relação a esse aspecto da ciência permanece no âmbito da forma clássica. Em certas ocasiões, proclamou que o poder de sua mente tornava necessária a realização dos experimentos que descrevia. Em outras, quando, por exemplo, considerou as limitações das bombas de água, abdicou da crítica e lançou mão de aparelhos que iam além da capacidade da tecnologia da época. A crítica de Boyle a Pascal aplica-se tal e qual a Galileu. Revela-se uma figura que foi capaz de fazer e fez contribuições sensíveis às ciências clássicas, mas não com exceção do desenho de instrumentos, as baconianas. Educado na época do apogeu do baconismo britânico, Newton participou de ambas as tradições de maneira inequívoca. Todavia, como enfatizou Cohen, há 2 décadas. O resultado foi 2 linhas distintas de influência newtoniana, uma delas descendente de seus princípios, a outra da óptica. Essa interpretação ganha um significado especial quando se observa que, embora os princípios se encontrem inteiramente na tradição clássica, a óptica definitivamente não se situa de maneira inequívoca na baconiana. Como seu tema era óptica, um campo já bastante desenvolvido, Newton pôde justapor repetidas vezes certos experimentos à teoria, e foi dessas justaposições que resultaram seus efeitos. Boyle, cuja experimental História das Cores contém muitos dos experimentos que Newton baseou sua teoria, não se aventurou a tanto
contentando-se em observar que seus resultados sugeririam especulações que poderiam se mostrar promissoras. Hooke, que descobriu os anéis de Newton, o primeiro tópico do livro 2 da óptica, acumulou dados de forma semelhante. Newton, ao contrário, selecionou-os e serviu-se deles para elaborar uma teoria de muito parecido com de seus predecessores na tradição clássica. Se utilizavam da informação menos recôndita, fornecida em geral pela experiência cotidiana. Mesmo quando tratava de tópicos baconianos como química, eletricidade, calor, como fez nas questões da óptica, Newton escolhia decrescente literatura experimental as observações e experimentos que poderiam esclarecer questões teóricas. Embora não se pudessem esperar nesses campos ainda emergentes consequências tão profundas quanto na óptica, conceitos como de afinidade química disseminadas nas questões revelaram-se fontes valiosas para os adeptos baconianos mais sistemáticos e seletivos do século XVIII, que retornaram a elas repetidas vezes. Aquilo que encontramos na óptica e em suas questões era um uso não baconiano do experimento baconiano, um produto da profunda imersão simultânea de Newton na tradição científica clássica. Entretanto, com exceção parcial de seus contemporâneos continentais, Huygens e Mariotti, o exemplo de Newton é único. Depois do início do século XVIII, quando seus trabalhos científicos já haviam terminado, ninguém mais participou de modo destacado de ambas as tradições, uma situação também refletida no desenvolvimento das instituições científicas e das carreiras profissionais, ao menos até o início do século XIX. Apesar da necessidade de muitas pesquisas adicionais nessa área, as observações que se seguem sugerem o padrão geral que tais pesquisas provavelmente aperfeiçoarão. Ao menos no nível elementar, as ciências clássicas se estabeleceram no currículo regular da universidade medieval. No decorrer dos séculos XVII e XVIII, aumentou o número de cadeiras consagradas a elas. Os homens que a ocuparam, juntamente com os nomeados para as recém-fundadas academias de ciências da França, da Prússia e da Rússia, foram os principais colaboradores do desenvolvimento das ciências clássicas. Nenhum pôde ser descrito de modo adequado como amador, embora esse termo ainda tenha sido aplicado indiscriminadamente aos praticantes das ciências do século XVII e XVIII como um todo. Já os praticantes das ciências baconianas eram comumente amadores, a parte de os químicos que seguiam carreira na indústria, em farmácias e algumas escolas de medicina do século XVIII. As universidades não abriam espaço para outras ciências experimentais senão na última metade do século XIX. Apesar de alguns de seus praticantes terem recebido cargos nas diversas academias nacionais de ciências, na maioria das vezes eram ainda cidadãos de segunda categoria. Apenas na Inglaterra, onde as ciências clássicas começaram a declinar de maneira acentuada antes mesmo da morte de Newton, eles eram bem representados, um contraste que será explorado adiante. Quanto a isso, o exemplo da Académie de Ciências francesas é instrutivo e seu exame servirá ao mesmo tempo de pano de fundo para um tópico a ser discutido na próxima sessão. Guillaume Almontons, conhecido por suas contribuições tanto ao desenho quanto à teoria associada a instrumentos baconianos como o termômetro e o higrômetro, nunca foi além do grau da Eleve, categoria que se equiparava à do astrônomo Jean Lefebvre. Pierre Polinéry, muito citado como introdutor da física experimental na França, nunca se associou à academia. Apesar de os dois principais colaboradores franceses das ciências elétricas do século XVIII terem sido acadêmicos, o primeiro, Dufay, foi nomeado para a seção de Química, enquanto o segundo, Abade Nolet, foi membro de uma seção mais diversificada, oficialmente reservada aos praticantes das artes mecânicas. Após sua eleição para a Real Society de Londres, Knowledge alcançou categorias mais elevadas, sucedendo, entre outros, o Conde Buffon e o Fairchild de Realmont. Por outro lado, o famoso construtor de instrumentos, Abraham Breguet, um homem com um tipo de talento para a qual, fora planejada a seção de mecânica, só entrou para a academia após seu nome ser formalmente registrado por determinação real em 1816, quando tinha 69 anos de idade. O que esses casos isolados sugerem é também o que indica a organização formal da academia. A seção da física experimental só foi introduzida em 1785, quando foi incluída na divisão de matemática, juntamente com a geometria, astronomia e mecânica, em vez de reservada às ciências físicas mais manipulativas, anatomia, química e metalurgia, botânica e agricultura, história natural e mineralogia. Após 1815, quando o nome da nova seção foi alterado para Física Geral, por algum tempo, muitos poucos de seus membros eram experimentalistas. Tomando o século XVIII como um todo,
A contribuição dos acadêmicos para as ciências físicas baconianas foi inferior à dos médicos, farmacêuticos, industriais, fabricantes de instrumentos, conferencistas itinerantes e outros homens que tiravam seu sustento de atividades não associadas à ciência. Mais uma vez, a exceção é a Inglaterra, onde a Real Society era vastamente povoada por esses amadores, e não por homens que tivessem feito carreira primeiro nas ciências. As origens da ciência moderna. Retornaremos agora ao período entre fins do século XVIII e meados do século XVII. As ciências baconianas estavam em gestação. As clássicas passavam por uma transformação radical com as mudanças concomitantes nas ciências da vida. Esses dois conjuntos de eventos constituem o que seria chamado de Revolução Científica. Embora em nenhum momento neste ensaio ousemos explicar suas causas extraordinariamente complexas, vale a pena observar como a questão das causas se torna diferente quando os desenvolvimentos que se deseja explicar são subdivididos. Não surpreende que apenas as ciências clássicas tenham mudado durante a Revolução Científica. Os outros campos das ciências físicas quase não existiam até muito perto do fim desse período. Além disso, quando existiam, não possuíam ainda um corpo significativo de doutrinas técnicas unificadas para ser reconstruído. Inversamente, parte dos motivos da transformação das ciências clássicas repousa em suas próprias linhas de desenvolvimento anteriores. Apesar de historiadores divergirem muito quanto ao peso a que se deve atribuir a elas, poucos duvidam que algumas reformas medievais das doutrinas antigas islâmica ou latina foram de maior importância para figuras como Copérnico, Galileu e Kepler. Não encontro raízes escolásticas similares para as ciências baconianas, apesar das esporádicas atribuições desse feito à tradição metodológica que descende de Grosseteste. Muitos outros fatores hoje comumente invocados para explicar a Revolução Científica contribuíram de fato para a evolução tanto das ciências clássicas quanto das baconianas, mas em geral de modos diversos e em graus desiguais. Os efeitos dos novos ingredientes intelectuais, de início herméticos e em seguida mecânicos corpusculares, no ambiente que a ciência moderna foi praticada em seus primórdios, proporcionam um primeiro exemplo dessas diferenças. Nas ciências clássicas, os movimentos herméticos promoveram algumas vezes o status da matemática e encorajaram as tentativas de encontrar regularidades matemáticas na natureza, e vez ou outra aceitaram as formas matemáticas assim descobertas como causas formais, ou términos da cadeia usual. Tanto Galileu como Kepler são exemplos do papel ontológico crescente da matemática, e este último exibe ainda outra influência hermética mais oculta. De Kepler a Gilbert a Newton, ainda que de forma mais atenuada, no fim, as simpatias e antipatias naturais dominantes do pensamento hermético ajudaram a preencher o vazio criado pelo colapso das esferas aristotélicas, que até então mantinham os planetas em suas órbitas. Após o primeiro terço do século XVII, à medida que o misticismo hermético era rejeitado, seu lugar, ainda nas ciências clássicas, era rapidamente ocupado por outra forma de filosofia corpuscular derivada do atomismo antigo. Forças de atração e repulsão entre corpos massivos ou microscópicos já não eram admissíveis, uma fonte de muitas objeções a Newton. Mas no interior do universo infinito, apregoado pelo corpuscularismo, não poderia haver centros ou direções preferíveis. Movimentos naturais persistentes só poderiam ocorrer em linhas retas e só poderiam ser alterados por colisões corpusculares. De Descartes em diante, essa perspectiva leva diretamente à primeira lei do movimento de Newton, e por meio de um estudo das colisões, um problema novo, também a segunda lei. Um dos fatores da transformação das ciências clássicas foi, sem dúvida alguma, o novo clima intelectual, primeiro hermético e depois corpuscular, no qual eles foram praticados depois de 1500. Esse mesmo novo ambiente intelectual afetou as ciências baconianas, mas, em geral, por outros motivos de modos diferentes. Não há dúvida de que a ênfase hermética nas simpatias ocultas ajuda a explicar o crescente interesse pelo magnetismo e pela eletricidade a partir de 1550. Influências similares promoveram a química da época de Paracelso a Van Helmont. Mas a pesquisa recente sugere que a maior contribuição do hermetismo às ciências baconianas, e talvez a revolução científica como um todo, foi a figura fáustica do mago, absorto na manipulação e no controle da natureza, em geral, com o auxílio de engenhosos expedientes, instrumentos e máquinas. Reconhecer Francis Bacon como uma figura de transição entre o mago e Paracelso e o filósofo experimental Robert Boyle foi importante para mudar a compreensão histórica da forma como surgiram as novas ciências experimentais do que qualquer outra coisa nos tempos recentes.
Para os campos baconianos, a diferença de seus contemporâneos clássicos, os efeitos da transição para o corpuscularismo foram mais equívocos. Principal razão porque o hermetismo permaneceu mais tempo associado a temas como os da química e do magnetismo do que, digamos, da astronomia ou da mecânica. Declarar que o açúcar é doce porque suas partículas arredondadas confortam a língua não é um avanço óbvio em relação a lhe atribuir uma potência adoçante. A experiência do século XVIII demonstraria que os desenvolvimentos das ciências baconianas requereriam comumente a orientação fornecida por conceitos como afinidade e flogisto, que não são categoricamente distintos das simpatias e antipatias naturais do movimento hermético. Mas o corpuscularismo separou de fato as ciências experimentais da magia, promovendo assim a independência necessária. Mais do que isso, forneceu uma justificativa para a experimentação que nenhuma forma de aristotelismo ou platonismo poderia ter dado. Enquanto a tradição que regia a explicação científica demandava a especificação de causas formais ou essenciais, somente os dados fornecidos pelo curso natural dos eventos poderiam ter relevância. Experimentar ou forçar a natureza era submetê-la à violência, escondendo assim o papel das naturezas ou das formas que fazem as coisas ser o que são. No universo corpuscular, contudo, a experimentação tinha uma óbvia relevância para as ciências. Ela não poderia alterar as condições mecânicas e as leis das quais decorriam os fenômenos naturais, mas poderia esclarecê-las de um modo que lhe fosse peculiar. Essa foi a lição que Bacon extraiu tantas vezes da fábula do Cupido. É óbvio que o novo ambiente intelectual não foi a causa única da revolução científica. Outros fatores mais comumente invocados para explicá-la tornam-se persuasivos quando examinados um a um nas ciências clássicas e nas baconianas. Ao longo do Renascimento, o monopólio da universidade medieval sobre a erudição acabou. Novas fontes de riquezas, novos modos de vida e novos valores se combinaram para promover o grupo classificado antes como de artífices e artesãos. A invenção da imprensa e a recuperação de antigas fontes adicionais possibilitaram a seus membros o acesso a um legado científico e tecnológico que antes só estava disponível, tanto no cenário das universidades clericais. Uma das consequências resumida na vida de Brunelleschi e de Leonardo foi o surgimento de artistas e engenheiros nas guildas de artífices ao longo do século XV e XVI, cujas habilidades incluíam pintura, escultura, arquitetura, fortificações, abastecimento de água e desenho de máquinas de guerra e de edifícios. Apoiados por um sistema cada vez mais elaborado de patronato, esses homens foram empregados e, cada vez mais, ornamentos das cortes renascentistas e dos governos das cidades do norte da Europa. Alguns ainda estavam informalmente associados aos círculos humanistas que os haviam introduzido nas fontes herméticas e neoplatônicas, mas não foram essas que legitimaram seu status de participante de um novo saber erudito. Foi, ao contrário, a habilidade de compreender e comentar de modo convincente obras como De Arquitetura de Vitrúvio e Geometria e Óptica de Euclides, o pseudo-aristotélico Questões Mecânicas e, a partir de meados do século XVI, dos corpos flutuantes de Arquimedes e a pneumática de Herão. A importância desse novo grupo para a revolução científica é indiscutível. Galileu, em muitos aspectos, e Simon Stevin, em todos, são dois de seus produtos. Digno de destaque, porém, é que as fontes que seus membros utilizaram e os campos que mais o influenciaram faziam parte do grupo aqui chamado de clássico. Quer como artista, da perspectiva, quer como engenheiros, da construção e do abastecimento de água, eles se valeram em geral de obras de matemática, estática e óptica. De vez em quando, a astronomia também era incluída, mas em menor grau. Um dos interesses de Vitrúvio era o desenho de relógios de sol mais precisos, que os artistas e engenheiros renascentistas estenderam, vez ou outra, ao desenho de outros instrumentos astronômicos. Embora útil apenas aqui e ali, o interesse dos artistas e engenheiros pelos campos clássicos foi um fator significativo de suas reconstruções. É provável que tenham sido também a fonte de novos instrumentos de Brahe e, seguramente, do interesse de Galileu pela resistência dos materiais e pelo poder limitado das bombas d'água. Esta última levou diretamente ao barômetro de Torricelli. Embora mais controverso, parece plausível que o interesse pela engenharia, promovido pela fabricação de armas em especial, tenha ajudado a separar o problema do movimento local do problema filosófico, mais em geral da mudança, e, ao mesmo tempo, tornado os números mais relevantes para sua consecução, em detrimento das proporções geométricas. Foram esses e outros termos correlatos que levaram à inconclusão de uma seção
de artes mecânicas na Academia Francesa e motivaram sua inclusão nas sessões de geometria e astronomia. O fato de ter, em seguida, oferecido um lar para as ciências baconianas é a contrapartida dos interesses dos artistas e engenheiros renascentistas, que não abrangiam os aspectos não mecânicos ou não matemáticos de ofícios como a tecelagem, o tingimento, a fabricação de vidros ou a navegação. Foram precisamente estes, no entanto, os ofícios que desempenharam um enorme papel na gênese das novas ciências experimentais. Os enunciados programáticos de Bacon demandavam histórias naturais de todas elas, e algumas dessas teorias de ofícios não mecânicos foram escritas. Uma vez que a possível utilidade de uma separação, mesmo que analítica, entre ofícios mecânicos e não mecânicos não foi ainda sugerida. O que segue é ainda mais exploratório do que o precedente. Como temas de interesse erudito, os últimos parecem ter sido posteriores aos primeiros. É plausível que as artes não mecânicas tenham sido fomentadas de início por atitudes inspiradas em Paracelso e seu estabelecimento demonstrado por trabalhos como Pirotecnia de Biringuccio e de Remetálica de Agricola, New Attract de Robert Norman e Discours de Bernard Pellis, o primeiro destes publicado em 1540. Embora o status alcançado pelas artes mecânicas ajude seguramente a explicar o surgimento desses livros, o movimento que os produzia ainda assim é distinto. Poucos praticantes dos ofícios não mecânicos foram apanhados por patronato ou conseguiram antes do fim do século XVII ir além das fronteiras das guildas. Nenhuma provavelmente tornou a literatura hermética pseudoclássica e a figura do mago mais importantes para eles do que para seus contemporâneos dos campos mecânicos matemáticos. Com exceção da química, a prática efetiva de médicos e boticários raramente era combinada com discursos eruditos a seu respeito. Ainda assim, os médicos, contudo, são a maioria entre os que escreveram obras eruditas, não apenas sobre química, mas também sobre outros ofícios não mecânicos, que forneceram dados importantes para o desenvolvimento das ciências baconianas. Agrícola e Gilbert são apenas os exemplos mais antigos. As diferenças entre as duas tradições cujas origens estão em ofícios precedentes podem ajudar a explicar ainda uma terceira. Embora os artistas e engenheiros renascentistas fossem úteis à sociedade, soubessem e, por vezes, baseassem nisso suas pretensões, os elementos utilitários em seus escritos eram muito menos persistentes e estridentes do que seus correspondentes nos escritos daquele que estabeleceram os ofícios não mecânicos. Basta lembrar de quão pouco Leonardo se importava se os dispositivos mecânicos que inventava poderiam ou não ser construídos ou comparar os escritos de Galileu, Pascal, Descartes e Newton aos de Bacon, Boyle e Hooke. Ainda que presente em ambos os conjuntos de escritos, o utilitarismo é central apenas no último, fato que pode dar um indício para a última das principais diferenças que separam entre as ciências clássicas e as baconianas. Com exceção da química, que encontrou uma base institucional e diversificada por volta do fim do século XVII, as ciências baconianas e as clássicas floresceram em diferentes cenários nacionais desde 1700. Praticantes de ambas podem ser encontrados na maioria dos países europeus. Mas o centro das ciências baconianas foi claramente a Grã-Bretanha, ao passo que o da matemática foi o continente, em especial a França. Newton é o último matemático britânico antes do meados do século XIX, que pode ser comparado às figuras continentais como Bernoulli, Euler, Lagrange, Laplace e Gauss. Nas ciências baconianas, o contraste começa mais cedo e é menos acentuado, mas antes da década de 1780 é difícil encontrar experimentalistas continentais cujas reputações rivalizam como as de Boyle e Hooke, Hounsfield, Gray, Harris, Black e Priestley. Além disso, os primeiros lembrados tendem a se concentrar na Suíça e mais ainda na Holanda. Boerhaave, Mustersbroek e Saussure são exemplos disso. Esse padrão geográfico requer estudos mais sistemáticos, mas se o relato considerar as populações relativas, sobretudo a produtividade relativas nas ciências baconianas e clássicas, é provável que ele se mostre bastante claro. Tal investigação poderá mostrar ainda que as diferenças nacionais aqui esboçadas só emergirão depois de meados do século XVII, tornando-se ainda mais nítidas à medida que as gerações se sucediam. Não seriam as diferenças entre as atividades da Academia de Ciências e a Royal Society no século XVIII maiores do que as de Academia del Cimento, a Montemor Academia e o Colégio Visível Britânico? Das numerosas explicações rivais sobre a Revolução Científica, apenas uma fornece um indício desse padrão de contrastes geográficos. Trata-se da chamada Tese de Merton,
uma reelaboração das explicações sobre a emergência do capitalismo dadas por Weber, Trudel e Tanway quando aplicadas à ciência. Depois da fase inicial do proselitismo evangélico, o que se alega é que as comunidades protestantes ou puritanas fornecem um ethos ou ética especialmente conveniente ao desenvolvimento da ciência. Dentre seus principais componentes destacavam-se uma forte inclinação utilitarista, uma elevada valorização do trabalho, inclusive do trabalho manual e manipulativo, e uma desconfiança do sistema que encorajava cada um a ser seu próprio intérprete das escrituras e depois da natureza, deixando de lado as dificuldades para identificar essa ética, coisa que outros talvez não conseguiam fazer, e determinar se é correto atribuí-la a todos os protestantes ou apenas a algumas formas de puritanismo. O principal inconveniente desse ponto de vista é a pretensão de explicar demais. Se Bacon, Boyle e Hooke parecem se ajustar às teses de Merton, Galileu, Descartes e Huygens não. Em todo caso, não está claro se existiram em algum lugar comunidades puritanas ou protestantes pós-evangélicas antes de a Revolução Científica já estar em curso. Não surpreende que a tese de Merton seja controversa. No entanto, ela é bem mais atrativa quando aplicada não à Revolução Científica como um todo, mas o movimento que fez progredir as ciências baconianas. O ímpeto inicial desse movimento de poder sobre a natureza por meio de técnicas instrumentais e manipulativas foi sem dúvida apoiado pelo hermetismo, mas os filósofos corpusculares que substituíram o hermetismo a partir de 1630 não partilhavam valores semelhantes e mesmo assim o baconismo continuou a prosperar. O fato de isso ter ocorrido, sobretudo em países não católicos, sugere que ainda pode ser valioso saber o que vem a ser o puritano ou a ética em relação à ciência. Dois fragmentos isolados de informações biográficas que podem tornar o problema particularmente curioso. Denis Pepin, que construiu a segunda bomba de ar de Boyle e inventou a panela de pressão, era um huguenote que fugiu da França, por causa das perseguições de meados do século XVII. Abraham Breguet, um construtor de instrumentos que foi imposto à Academia de Ciências em 1816, era um imigrante de Neuchâtel, para onde sua família havia fugido após a revogação do Edito de Nantes. A gênese da física moderna. Meu tópico final será apresentado como um epílogo, um esboço exploratório de uma posição que deverá ser desenvolvida e modificada em pesquisas posteriores. Entretanto, após traçar as linhas do desenvolvimento em geral, separado das ciências clássicas e baconianas, até fins do século XVIII, tenho de perguntar ao menos o que aconteceu depois. Todos aqueles que estão familiarizados com o cenário científico contemporâneo reconhecerão que as ciências físicas não se ajustam mais ao padrão anteriormente esboçado, fato que justamente torna difícil o próprio reconhecimento do padrão. Quando e como aconteceu a mudança? Qual foi sua natureza? Parte da resposta é que, ao longo do século XIX, as ciências físicas participaram do rápido crescimento e da transformação ocorridos em todas as profissões eruditas. Campos antigos como a medicina e o direito adquiriram novas formas institucionais, mais rígidas e com padrões intelectuais mais exclusivos do que haviam conhecido até então. Nas ciências, a partir do século XVIII, o número de publicações de sociedades aumentou rapidamente. Em muitas, a diferença das tradições academias nacionais e de suas publicações restringiam-se a campos científicos específicos. Disciplinas antigas como a matemática e a astronomia tornaram-se profissões com formas institucionais próprias. Fenômenos similares ocorreram de modo apenas ligeiramente mais moroso nos novos campos baconianos e um dos resultados foi a liberação dos laços que antes os mantinham unidos. A química, em particular, no mais tardar na metade do século, tornou-se uma profissão intelectual, separada ainda associada à indústria e a outras áreas experimentais, mas agora com uma identidade própria. Em parte por essas razões institucionais, em parte pelo efeito na pesquisa química da teoria atômica de Dalton e, depois, da crescente atenção dispensada aos compostos orgânicos aos conceitos químicos, logo passaram a diferir daqueles utilizados em outras áreas das ciências físicas. Enquanto isso, tópicos como calor e eletricidade deixavam de ser tratados na química e eram relegados à filosofia experimental ou a um novo campo, a física, que aos poucos tomava o seu lugar. Uma segunda fonte importante de mudança no século XIX foi a alteração gradual na percepção da identidade da matemática. Talvez até a metade do século, tópicos como mecânica celeste, hidrodinâmica, elasticidade e vibrações de meios contínuos e descontínuos constituíam o centro da pesquisa profissional em matemática.
75 anos depois, isso seria a matemática aplicada, uma área separada e usualmente de menor status que as questões mais abstratas da matemática pura, que se tornariam centrais na disciplina. Embora cursos sobre mecânica celeste ou até mesmo sobre teoria eletromagnética ainda fossem ministrados por membros das faculdades de matemática, eles passaram a ser técnicos, e seus tópicos não se situavam mais no interior das fronteiras do pensamento matemático. A separação resultante entre pesquisas em matemática e em ciências físicas necessita com urgência de mais estudos, tanto por seu interesse intrínseco quanto por seu efeito no desenvolvimento dessas últimas. É duplamente o caso porque essa separação ocorreu de modo diferente em ritmo diferente em países diferentes, tornando-se fator de desenvolvimento de outras diferenças nacionais que discutiremos adiante. Uma terceira variedade de mudança de especial relevância para os tópicos considerados neste ensaio foi a matematização extraordinariamente rápida e completa de diversos campos baconianos no primeiro quarto do século XIX. Dos que hoje constituem o domínio da física, apenas a mecânica e a hidrodinâmica exigiam conhecimentos matemáticos avançados antes de 1800. Nos outros, geometria, trigonometria e álgebra elementares eram mais do que suficiente. 20 anos depois, os trabalhos de Laplace, Fourier e Sadi Carnot fizeram da matemática avançada uma ferramenta essencial para o estudo do calor. Poisson e Ampère fizeram o mesmo com a eletricidade e o magnetismo, e Jean Fresnel e seus seguidores tiveram impacto semelhante no campo da óptica. Somente quando suas novas teorias matemáticas foram aceitas como modelos é que uma profissão com identidade semelhante à da física moderna passou a ser uma das ciências. Seu surgimento exigiu a redução das barreiras conceituais e institucionais que separavam os campos clássicos e baconiano. Porque quando e como tais barreiras foram reduzidas é um problema que merece muito mais pesquisas, mas não há dúvida de que uma parte importante das respostas será encontrada no desenvolvimento interno dos campos relevantes ao longo do século XVIII. As teorias qualitativas tão prontamente matematizadas após 1800 só vieram a existir durante e após a década de 1780. A teoria de Fourier impôs o conceito de calor específico e a separação sistemática das noções de calor e temperatura. Por volta do fim do século, as contribuições de Laplace e Carnot à teoria do calor exigiram, além disso, o reconhecimento do aquecimento adiabático. A matematização pioneira das teorias eletrostáticas e magnéticas realizada por Poisson foi viabilizada pelo trabalho anterior de Coulomb, do qual a maior parte só apareceu na década de 1790. A matematização de Ampère para a interação entre correntes elétricas foi produzida quase simultaneamente à sua descoberta dos efeitos do que trata a teoria. Em especial, com relação à matematização da teoria do calor e da teoria elétrica, avanços recentes nas técnicas matemáticas também tiveram seu papel. Com provável exceção da óptica, os trabalhos que, entre 1800 e 1825, tornaram inteiramente matemáticos campos antes experimentais não poderiam ter sido escritos 2 décadas antes do início do surto da matematização. No entanto, o desenvolvimento interno, sobretudo nos campos baconianos, não pôde explicar como a matemática foi introduzida em 1800. Como se deduz dos nomes dos autores das novas teorias, os primeiros matematizadores eram invariavelmente franceses. Afora alguns trabalhos de Georges Graham e Gauss, poucos conhecidos a princípio, não houve nada parecido em nenhum outro lugar até a década de 1840, quando os britânicos e alemães começaram tardiamente a adotar e adaptar o exemplo dado pela geração francesa anterior. Fatores institucionais e individuais serão identificados talvez como os principais responsáveis por essa liderança francesa inicial, começando muito lentamente na década de 1760, com as nomeações de Nollet e Monge para lecionar física experimental na École du Génie, em Mézières. Os temas baconianos foram introduzidos pouco a pouco na formação dos engenheiros militares franceses. Esse movimento culminou na década de 1790 com a fundação da École Polytechnique, um novo tipo de instituição de ensino em que os estudantes eram expostos tanto aos temas clássicos pertinentes às artes mecânicas quanto à química, ao estudo do calor e a outros tópicos afins. Não pode ser mera coincidência que os construtores de teorias matemáticas baseadas em campos experimentais tenham sido todos professores ou alunos da École Polytechnique. Também foi de suma importância para a direção tomada por seus trabalhos a liderança magistral de Laplace na aplicação da física matemática de Newton a temas não matemáticos. Por razões ainda obscuras e controversas, a prática da nova física matemática declinou rapidamente na França a partir de cerca de 1830. Em parte por um declínio geral da vitalidade da ciência no país, todavia, o papel mais relevante talvez tenha cabido à reafirmação da primazia tradicional da matemática, que se afastou dos interesses concretos da física a partir de meados do século de 1850. Essa proporção em que a física se tornava matemática em todo o seu domínio, sem prescindir, contudo, das experimentações refinadas. A contribuição francesa declinou um século e chegou a níveis sem paralelo em campos antes comparáveis como a química e a matemática.
Ao contrário de outras ciências, a física requeriria o estabelecimento de uma passagem segura através da divisão clássico-baconiana. Aquilo que havia começado na França no primeiro quarto do século XIX seria recriado em outros lugares, de início na Grã-Bretanha e na Alemanha após meados da década de 1840. Em ambos os países, como já deve estar claro, as formas institucionais existentes inibiram de início a criação de um campo que dependesse da comunicação fluente entre especialistas em experimentação de um lado e em matemática do outro. O sucesso singular da Alemanha, atestado pelo papel preponderante dos alemães nas formações conceituais da física no século XX, deve ser imputado em parte ao rápido crescimento e à consequente plasticidade das instituições de ensino alemãs, numa época em que estudiosos como Neumann, Weber, Helmholtz e Kirchhoff criavam uma nova disciplina e que tanto os experimentalistas quanto os teóricos matemáticos eram associados como profissionais da física. Nas primeiras décadas do século XX, esse modelo alemão se propagou pelo resto do mundo. Com isso, a longa divisão entre as ciências físicas experimentais e a matemática se atenuou cada vez mais, dando até mesmo a impressão de ter desaparecido. De outro ponto de vista, porém, podemos descrevê-la melhor como deslocada de uma posição entre campos separados para o interior da própria física, em que continua a promover tensões tanto individuais quanto profissionais. Ao meu ver, é apenas porque a teoria física hoje é totalmente matemática que a física teórica e a física experimental se mostram empertadas tão diferentes a ponto que quase ninguém poder aspirar a destacar em ambas. Nenhuma dicotomia entre experimentação e teoria caracterizou campos como a química ou a biologia, em que teoria é menos intrinsecamente matemática. Portanto, talvez a clivagem entre a ciência matemática e a experimental ainda permaneça enraizada na natureza da mente humana. Artigo Tradição Matemática versus Tradição Experimental no Desenvolvimento das Ciências Físicas, do historiador da ciência Thomas Kuhn, que foi professor em método de filosofia no Instituto de Massachusetts de Tecnologia e é autor de outros livros, como A Estrutura da Revolução Científica e Os Caminhos desde a Estrutura.